Eu nunca acreditei em fantasmas. Trabalhei 5 anos como operadora noturna do bondinho do Pão de Açúcar. E se tem uma coisa que aprendi é que turista assustado sempre inventa história. Vulto na janela, barulho estranho, sensação de presença. No fim, é só reflexo de luz, vento batendo no cabo ou celular sem sinal deixando todo mundo paranoico. Eu gostava do turno da noite justamente por isso. Menos gente, menos drama, mais silêncio. Meu trabalho era simples. Às 23h30, eu trancava a estação, conferia as câmeras de segurança e esperava o último bondinho descer vazio para a manutenção. Sempre às 23h47 em ponto. Era protocolo. Mesmo trajeto, mesma descida, mesmo silêncio. Até aquela quinta-feira de março. A chuva caía fina, quase uma névoa, e o Cristo Redentor lá em cima parecia flutuar entre as nuvens baixas. Eu estava na cabine de controle, tomando o terceiro café requentado da noite, quando acionei a descida. O bondinho vermelho começou a deslizar pelos cabos, vazio como sempre, balançando suave com o vento. Eu olhei pela janela de vidro, e meu estômago gelou. Havia pessoas dentro. 5, talvez 6 silhuetas. Paradas, imóveis, olhando para fora. Pisquei. Esfregava os olhos. A chuva borrava a visão. A luz amarela da estação criava reflexos estranhos no metal. Mas eu vi. Formas humanas dentro de um bondinho que eu mesma tinha trancado vazio 2 minutos antes. O coração acelerou. Peguei o rádio. Base, aqui é Marina. Tem alguém no último bondinho? Silêncio chiado. Base, você me ouve? Eu vi gente dentro. Alguém embarcou sem autorização? A voz do supervisor veio cansada, irritada. Marina, o bondinho tá vazio. Você mesma trancou. Para de inventar coisa e vai pra casa. Eu olhei de novo. O teleférico já estava longe, descendo em direção à base do morro. As silhuetas tinham sumido. Respirei fundo. Talvez fosse cansaço. Talvez a chuva. Talvez... sei lá. Mas quando desliguei as luzes da cabine e peguei minha mochila, senti algo que nunca tinha sentido ali antes. Medo. Não o medo de assalto ou de altura. Era diferente. Era a sensação de que alguém estava me observando. De que eu não estava sozinha naquela estação deserta, suspensa entre o céu e o mar. Desci as escadas de metal correndo. A chuva molhava meu rosto, mas eu nem sentia. Só queria sair dali. Quando cheguei no portão de saída, olhei para trás uma última vez. Lá no alto, parado entre os cabos de aço, o bondinho vazio balançava ao vento. E na janela embaçada, uma mão estava pressionada contra o vidro. Você teria coragem de voltar no dia seguinte? Comenta aí o que você faria no meu lugar. Se é que você teria coragem de continuar. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada no escuro do meu apartamento em Botafogo, olhando para o teto, tentando me convencer de que tinha sido impressão. Cansaço. Reflexo da chuva. Qualquer coisa menos o que meu instinto gritava que era. Mas aquela mão, a marca dos dedos no vidro embaçado, era real demais para ser imaginação. Quando o despertador tocou às 17 horas, meu corpo estava tenso como se eu não tivesse descansado nada. Tomei banho gelado, me olhei no espelho, olheiras fundas, mãos tremendo um pouco. Você tá bem, eu disse para mim mesma. Você só tá cansada. Mas quando peguei o metrô em direção à Urca, senti o estômago embrulhar. Cheguei na estação às 18h15. Cumprimentei o supervisor de dia, que nem olhou direito para mim, e assumi meu posto. Tudo normal. Turistas tirando foto, crianças empolgadas, casais de mãos dadas olhando à vista. O Cristo iluminado lá no alto, a cidade começando a acender as luzes. Às 23h30, como sempre, eu tranquei a estação. Os últimos visitantes desceram. O silêncio tomou conta. Liguei as câmeras de segurança, conferi os monitores. Tudo vazio, tudo certo. Mas meu coração já estava acelerado. 23h45. 2 minutos para a descida automática. Sentei na cadeira da cabine de controle, os olhos grudados no bondinho parado lá fora. Vermelho. Vazio. Balançando suave ao vento da noite. Nenhum reflexo estranho. Nenhuma sombra. Foi impressão. Eu repeti baixinho. Só isso. 23h47. O sistema apitou. Acionei a descida. O bondinho começou a deslizar. E eles estavam lá de novo. Dessa vez eu vi com clareza.
6 figuras dentro do teleférico. Paradas, todas viradas para frente, como passageiros normais. Mas havia algo profundamente errado. Elas não se mexiam. Não balançavam com o movimento. Ficavam ali, rígidas, como estátuas. Meu sangue gelou. Levantei devagar, cheguei mais perto do vidro da cabine. A respiração embacava o vidro. As mãos suavam frio. O bondinho descia lentamente, e conforme a luz da estação o iluminava por um breve segundo, eu consegui ver os rostos. Pálidos. Vazios. Olhando para frente com uma expressão desesperada. Um deles, uma mulher de cabelos longos, virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu dei um passo para trás, tropeçando na cadeira. O coração batendo tão forte que doía no peito. Peguei o rádio com as mãos tremendo. Tem gente no bondinho! Tem gente no bondinho! A voz do supervisor explodiu do outro lado. Marina, que porra é essa? Já é a segunda noite que você inventa isso. Eu não tô inventando. Olha a câmera. Olha a câmera número 3. Silêncio tenso. Depois, a voz dele, mais baixa. Marina, não tem ninguém na câmera. Como assim não tem? Eu tô vendo. A câmera tá mostrando o bondinho vazio. Tá gravando. Olha você mesma. Com as pernas bambas, me arrastei até o monitor de segurança. Apertei o botão da câmera 3, que filmava o interior do bondinho. A tela piscou. E lá estava, 6 pessoas dentro do teleférico. Rostos pressionados contra as janelas. Bocas abertas. Mãos espalmadas no vidro. Como se estivessem gritando. Mas nenhum som. Nenhum maldito som. Eu soltei um gemido. Minhas pernas falharam. Sentei no chão, com as costas na parede fria, tremendo inteira. O monitor continuava mostrando aquilo. Aqueles rostos. Aquele desespero silencioso. E então, um por um, eles começaram a se aproximar da câmera. Lentamente. Olhando diretamente para a lente. Até que a tela ficou tomada por um único rosto. Um homem. Terno cinza. Olhos fundos e sem vida. E a boca dele se moveu, formando uma única palavra que eu consegui ler nos lábios. Socorro. A tela piscou. E voltou ao normal. Bondinho vazio descendo tranquilo pelos cabos. Mas minha respiração não voltava. Porque eu sabia, no fundo da alma, que aquilo não era reflexo. Eles estavam realmente lá. Se isso te arrepiou também, deixa o like para eu saber que não estou sozinha nesse medo. Eu não saí da cabine por quase 1 hora. Fiquei ali sentada no chão, abraçando os joelhos, olhando fixamente para os monitores. Esperando que aqueles rostos voltassem. Ou rezando para que não voltassem. Eu nem sabia mais o que era pior. O supervisor apareceu pessoalmente às 00h40. Bateu na porta de vidro com força, me fazendo pular. Marina, abre essa porra, agora! Destranquei a porta com as mãos ainda tremendo. Ele entrou bufando, cheirando a cigarro e irritação. Você bebeu? Tá usando alguma coisa? Eu vi, Marcelo. Eu vi. Tinha gente no bondinho. Ele revirou os olhos, pegou o tablet onde ficavam as gravações de segurança e passou os dedos pela tela, procurando o horário. 23h47. Apertou play. Ficamos os dois em silêncio, olhando. O bondinho deslizava vazio pelos cabos. Nada de anormal. Nada de passageiros. Nada de rostos desesperados. Tá vendo? Ele disse, impaciente. Vazio. Como sempre. Mas eu vi na tela ao vivo. Tava tudo gravando. Eles estavam aqui. Ele me olhou com aquela expressão que eu odiava. Pena misturada com desdém. Olha, Marina, você é boa funcionária, mas se continuar com essas paranoias, vou ter que te afastar. Vai pra casa. Descansa. E amanhã a gente conversa. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, sozinha de novo, sentindo a estação inteira pesar sobre mim. O vento frio entrava pelas frestas. Lá embaixo, o mar batia nas pedras. E lá em cima, o bondinho vermelho balançava parado na estação superior, esperando o próximo dia. Peguei minha mochila. Tranquei tudo. Desci as escadas de metal, cada degrau ecoando no silêncio. Mas antes de sair, uma coisa me fez parar. A sala dos arquivos. Ficava no subsolo da estação, logo abaixo da plataforma de embarque. Era um depósito cheio de caixas velhas, papéis empoeirados, registros antigos da empresa. Ninguém ia lá há anos. Nem eu. Mas agora eu precisava saber.
Desci mais um lance de escada. A luz piscava. O cheiro de mofo e maresia me engasgou. Empurrei a porta enferrujada que rangeu alto demais na escuridão. Acendi a lanterna do celular. Prateleiras de metal enferrujado. Caixas de papelão empilhadas até o teto. Pastas cobertas de poeira. Tudo ali parecia esquecido. Abandonado. Comecei a vasculhar. Não sabia o que procurava, mas algo, alguma coisa, me puxava. Abri caixas. Folheei documentos amarelados. Contratos antigos. Registros de manutenção dos anos 80, 90. E então, no fundo de uma prateleira quase caindo, encontrei uma pasta preta, desbotada, com uma etiqueta datilografada. Ocorrência 1972. Não resolvida. Meu coração disparou. Puxei a pasta com cuidado, sentei no chão empoeirado e abri. Dentro, documentos datilografados em papel fino, quase transparente. Carimbos oficiais e fotos. Fotos 3-4 presas com clipes enferrujados. Li o primeiro documento, a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Relatório interno, 14 de agosto de 1972. Às 23h47, 6 passageiros embarcaram no último bondinho do dia em direção ao Morro da Urca. O bondinho iniciou a subida normalmente. Aos 4 minutos de trajeto, houve uma falha elétrica. O teleférico ficou parado no ar por 12 minutos. Quando a energia foi restabelecida e o bondinho chegou à estação superior, estava vazio. Nenhum passageiro foi encontrado. Nenhuma porta foi aberta. Nenhum corpo foi localizado no trajeto. Lista de desaparecidos. Carlos Mendes, 34 anos. Lúcia Tavares, 29 anos. Roberto Silva, 41 anos. Ana Costa, 26 anos. Jorge Almeida, 38 anos. Tereza Gomes, 31 anos. As buscas foram encerradas após 72 horas. As famílias foram indenizadas. O caso foi classificado como acidente inexplicável e arquivado por ordem superior. Eu não conseguia respirar. 6 pessoas. Subiram e nunca mais desceram. Peguei as fotos 3-4 anexadas ao relatório. Passaportes antigos, rostos sérios em preto e branco. E meu sangue congelou. Eu conhecia aqueles rostos. A mulher de cabelos longos, o homem de terno cinza, todos eles. Eram as mesmas pessoas que eu tinha visto dentro do bondinho. Os mesmos rostos desesperados, as mesmas expressões vazias. Só que aquelas fotos tinham mais de 50 anos. Minha respiração saiu em tremores. A lanterna do celular tremia na minha mão. Eu queria sair correndo dali, mas meu corpo não obedecia. E foi quando eu ouvi, do andar de cima, o rangido dos cabos do bondinho. Como se alguém tivesse acionado a descida. Mas não havia ninguém na estação além de mim. O rangido ficou mais alto, mais próximo, e então, vindo da escada atrás de mim, ouvi passos, passos molhados, deixando rastros de água salgada no chão de concreto. 6 pares de passos, descendo em minha direção. Alguém que você conhece adora uma boa história de terror. Compartilha com essa pessoa, se tiver coragem. Eu não pensei, apenas corri. Larguei a pasta no chão, a lanterna do celular balançando descontrolada na minha mão, e saí disparada em direção à escada. Os passos molhados atrás de mim ficavam mais rápidos, mais próximos. Toque, toque, toque. O som da água pingando no concreto. O cheiro de sal e algo podre, como algas mortas na praia. Subi os degraus de 2 em 2, o coração explodindo no peito, as pernas queimando. Cheguei na plataforma de embarque e tranquei a porta do subsolo atrás de mim com um cadeado que mal conseguia segurar de tanto que minhas mãos tremiam. Silêncio. Os passos tinham parado, mas o rangido dos cabos continuava. Vindo de fora, do bondinho, olhei pela janela de vidro da estação, e meu estômago revirou. O bondinho estava descendo sozinho, sem ninguém na cabine de controle, sem que eu tivesse acionado, deslizando lento pelos cabos de aço, balançando suave ao vento da madrugada. E dentro dele, 6 silhuetas, paradas, olhando para mim. A luz da lua entrava pelas janelas do teleférico, iluminando os rostos pálidos, as roupas antigas, os olhos vazios. Eles não piscavam, não se moviam, apenas me observavam. Recuei devagar, sem tirar os olhos daquilo. Tropecei numa cadeira, caí sentada, a respiração saindo em soluços. O bondinho continuou descendo, até parar, exatamente na altura da minha estação.
suspenso no ar, como se estivesse esperando. A porta dele se abriu sozinha. Clec. O som metálico ecoou na noite silenciosa. E então, um por um, eles começaram a descer. Não pelos degraus, não pela plataforma, pelo ar, flutuando. Lentos, como se estivessem debaixo d'água. Pés descalços, deixando marcas molhadas invisíveis no chão. Roupas encharcadas pingando sal, cabelos grudados no rosto. A mulher de cabelos longos, Lúcia Tavares, segundo o relatório, foi a primeira a tocar o chão da estação. Seus olhos mortos se fixaram nos meus. E ela sorriu. Não era um sorriso humano. Era torto. Errado. Como se os músculos do rosto tivessem esquecido como fazer aquilo. Você nos viu, ela disse, a voz saindo molhada, arrastada, como se estivesse falando debaixo d'água. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada. Só conseguia tremer. Os outros 5 se aproximaram, formando um semicírculo ao meu redor. Roberto Silva, Ana Costa, Jorge Almeida, Teresa Gomes e o homem de terno cinza, Carlos Mendes, que ficou bem na minha frente. Ele se abaixou. Ficou na minha altura. O rosto a centímetros do meu. Cheiro de maresia e decomposição. Você precisa saber, ele sussurrou, a voz rouca, quase um chiado. Você precisa contar. Contar. O quê? Minha voz saiu fraca, quebrada. O que fizeram com a gente? Ele levantou a mão lentamente, como se o movimento doesse, e apontou para o bondinho parado no ar. A gente não sumiu. A gente foi esquecido. Eu li o relatório. Vocês desapareceram. Foi um acidente. Não foi acidente! A voz de Ana explodiu, aguda, desesperada, fazendo eu me encolher. Eles sabiam que o cabo ia arrebentar. Sabiam que a manutenção estava atrasada, mas mandaram a gente subir mesmo assim. O bondinho caiu. Teresa continuou, os olhos marejados de algo que não era lágrima, mas água salgada. Caiu no mar. A gente gritou. A gente bateu no vidro. Mas ninguém veio. E quando encontraram os corpos, Jorge disse, a voz fria cortante, eles esconderam. Afundaram a cabine. Apagaram os registros. Pagaram as famílias para ficarem quietas. Carlos se aproximou mais. A gente tá preso aqui desde 1972. Presos no último passeio. Ninguém lembra da gente. Ninguém conta a verdade. Ele segurou meu rosto com as mãos geladas. Molhadas. Eu sentia a água escorrer pelo meu pescoço. Mas você viu a gente. Você é a primeira em 53 anos que nos viu. E agora? Lúcia sorriu de novo. Aquele sorriso horrível. Você vai nos ajudar. Como? Eu sussurrei, as lágrimas escorrendo. Carlos inclinou a cabeça como se estivesse pensando. E então, devagar, disse. Subindo com a gente. Meu sangue gelou. Não. A verdade tá lá em cima. Ele apontou para o topo do morro. No bondinho velho, onde guardaram as provas. Você precisa subir. Precisa ver. Precisa contar. Eu não vou... Você vai. Todos disseram ao mesmo tempo. As vozes se sobrepondo numa harmonia doentia. E antes que eu pudesse reagir, senti mãos molhadas me puxando, me arrastando, em direção ao bondinho aberto. Eu gritei. Esperneei. Tentei me soltar, mas eles eram 6. E eu estava sozinha. Eles me jogaram dentro do teleférico. A porta se fechou com um cleque metálico. Eu bati no vidro. Gritei por socorro. Mas lá embaixo, a cidade dormia, indiferente. Os 6 ficaram do lado de fora, me observando. E Carlos colocou a mão no vidro, bem onde a minha estava. Vamos estar com você, ele disse. O bondinho começou a subir, sozinho. E quando olhei para o reflexo no vidro, eles estavam lá dentro comigo. Você entraria nesse bondinho? Comenta aí, se é que você consegue imaginar. O bondinho subia devagar, muito devagar. Eu estava encostada no canto, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração, o vidro embaçado pelo meu próprio medo. Lá fora, a cidade era um mar de luzes tremulando na escuridão. Lá embaixo, o oceano invisível. E ao meu redor, eles. Não estavam mais refletidos no vidro. Estavam ali, sentados nos bancos de metal, em pé
segurando as alças, como passageiros normais, exceto que gotejavam. Suas roupas encharcadas formavam poças no chão. O cheiro de sal e decomposição enchia o ar rarefeito. Ninguém falava. Apenas me olhavam. Por que eu? Minha voz saiu rouca, quebrada. Por que vocês escolheram eu? Carlos, o homem de terno cinza, inclinou a cabeça. Nós não escolhemos. Você nos viu. Foi a primeira em décadas. Isso significa algo. Significa que eu tô ficando louca. Eu sussurrei. Teresa, a mulher mais velha, se aproximou. Ajoelhou na minha frente. Seu rosto estava inchado, como se tivesse ficado muito tempo na água. Os lábios rachados. Mas os olhos... Os olhos tinham algo de humano ainda. Algo de dor. A gente não quer te machucar, filha. A gente só quer ser lembrado. Quer que alguém saiba que a gente existiu, que a gente importou. Eu vi o relatório, eu disse, enxugando as lágrimas. Eu sei que vocês desapareceram. Eu sei que foi em 1972. Mas o que vocês querem que eu faça? Encontre o bondinho. Roberto, um homem grande de bigode, falou com voz grave. O bondinho que caiu. Eles esconderam. Jogaram no fundo, mas a estrutura ainda tá lá, no depósito abandonado, no topo. Depósito abandonado? Que depósito? Ana se aproximou, a mais jovem deles. Não devia ter mais de 20 e poucos anos quando morreu. Ela apontou pela janela, para o topo do Morro da Urca, onde as luzes da estação superior brilhavam fracas. Tem um galpão velho, nos fundos, onde guardam os bondinhos fora de uso. O nosso tá lá. Eles trancaram. Tamparam com lona. Fingiram que nunca existiu. Mas dentro dele, Jorge continuou, um homem de óculos rachados. Tem as marcas. Tem os arranhões que a gente fez tentando sair. Tem sangue nas paredes. Tem prova. E vocês querem que eu... entre lá? Que eu tire foto? Que eu exponha isso? Sim. Todos responderam em uníssono. O bondinho balançou forte. Um vento frio entrou pelas frestas. Eu agarrei o banco de metal, sentindo o estômago revirar. Estávamos no meio do caminho agora, suspensos entre o céu e a terra, entre o mundo dos vivos e... o que quer que fosse aquilo. Lúcia, a de cabelos longos, sentou ao meu lado. Eu podia sentir o frio irradiando do corpo dela. Você tem medo da gente? Ela disse. Não era uma pergunta. Tenho, eu admiti tremendo. A gente também tinha medo. Quando o cabo arrebentou. Quando o bondinho começou a cair. A gente gritou. Bateu no vidro. Rezou. Mas não adiantou. Ela olhou para as próprias mãos molhadas. A água entrou tão rápido. Tão fria. A gente tentou abrir a porta, mas estava travada. A gente se afogou preso numa caixa de metal, olhando para as luzes da cidade, sabendo que ninguém ia vir. Meu peito apertou. As lágrimas escorriam soltas agora. Eu sinto muito. Não sente, Carlos disse a voz dura. Faz alguma coisa. O bondinho parou. Chegamos. A porta se abriu com um rangido metálico. O vento frio da madrugada entrou, arrepiando cada pelo do meu corpo. Eu olhei para fora. A estação superior estava vazia, escura. Apenas as luzes de emergência piscando fracas. E ao fundo, parcialmente escondido pela vegetação e cercado por uma corrente enferrujada, um galpão de metal corroído. É ali, Ana apontou. Eu me levantei com as pernas bambas. Dei um passo em direção à saída, mas parei. E se eu não conseguir? E se eu entrar lá e não achar nada? Carlos ficou na minha frente, seu rosto a centímetros do meu. Você vai achar, porque a gente vai estar com você. E se eu me recusar? Os 6 se entreolharam. E quando viraram para mim, percebi algo diferente. Os olhos não eram mais tristes. Eram frios, vazios. Ninguém se recusa, Lúcia sussurrou. Não quando a gente escolhe. Você disse que vocês não me escolheram. Mentimos, ela sorriu. Meu sangue congelou. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão me empurrar pelas costas. Tropecei para fora do bondinho. Caí de joelhos na plataforma molhada. Quando me virei, eles estavam parados na porta. 6 silhuetas escuras contra a luz fraca do interior.
Você tem até o amanhecer, Carlos disse. Encontra o bondinho. Tira as fotos. Conta a verdade. E se eu não fizer? Eles sorriram. Todos ao mesmo tempo. A gente te leva de volta. Pra sempre. A porta do bondinho se fechou. E ele começou a descer. Vazio. Eu fiquei ali, sozinha no topo do morro, às 3 da manhã, com o vento uivando entre as árvores. E lá na frente, trancado por correntes e coberto de trepadeiras, o galpão me esperava. Peguei meu celular, liguei a lanterna e comecei a caminhar. Porque agora eu não tinha mais escolha. Se isso te arrepiou, deixa o like, porque o terror ainda tá só começando. O galpão ficava uns 50 metros da estação, escondido pela vegetação densa e pelo abandono. A corrente na porta estava coberta de ferrugem. O cadeado tão velho que parecia que ninguém tinha tocado nele em décadas. Eu segurei a lanterna do celular com a mão tremendo. A luz fraca iluminava as tábuas apodrecidas, os grafites desbotados nas paredes de metal, as teias de aranha que cobriam cada canto. Puxei a corrente. Não cedeu. Merda, sussurrei, olhando ao redor. Precisava entrar. Precisava acabar com aquilo antes que... Antes que o quê? Antes que eles me levassem de volta? Antes que eu enlouquecesse de vez? Dei a volta no galpão. Procurei alguma abertura. E encontrei. Uma janela quebrada, coberta por um pedaço de madeira compensada. Tirei a madeira com cuidado, o barulho ecoando alto demais no silêncio da madrugada. Olhei para dentro. Escuridão total. Cheiro de mofo, óleo velho e algo mais. Algo orgânico. Algo podre. Respirei fundo. E entrei. Meus pés tocaram o chão de concreto rachado. A lanterna do celular iluminava pouco, mas o suficiente para eu ver as formas ao meu redor. Peças enferrujadas, cabos de aço empilhados, ferramentas abandonadas. E no fundo, coberto por uma lona verde corroída pelo tempo, um bondinho. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, cada passo ecoando no espaço vazio. A lona estava presa por cordas apodrecidas. Puxei. O tecido se desfez nas minhas mãos, levantando uma nuvem de poeira que me fez tossir. E então eu vi. O bondinho estava destruído. A estrutura de metal estava amassada, dobrada para dentro, como se algo muito pesado tivesse caído sobre ele. As janelas estilhaçadas, a porta arrancada, e nas laterais, arranhões. Centenas deles, marcas de unhas, profundas, desesperadas. Minha respiração falhou. Me aproximei mais, iluminando o interior. O banco estava rasgado, o chão, manchado de algo escuro que poderia ser ferrugem, ou sangue ressecado. E nas paredes de metal, escritos com o que parecia ser unha ou algo afiado. Socorro! Nos tirem daqui. A água tá entrando. Minha mão cobriu a boca. As lágrimas voltaram. Eles realmente tinham tentado sair. Tinham arranhado, gritado, escrito. E ninguém veio. Peguei o celular. Comecei a tirar fotos, flash iluminando cada detalhe horrível. Os arranhões, as manchas, as mensagens desesperadas. E então, enquanto eu fotografava, ouvi pingos, toque, toque, toque. Água caindo no chão de concreto. Virei a lanterna para trás. E eles estavam lá, os 6, parados na entrada do galpão, silenciosos, observando. Vocês viram? Carlos perguntou, a voz ecoando. Eu balancei a cabeça sem conseguir falar. Agora você acredita? Eu sempre acreditei. Minha voz saiu fraca. Não. Lúcia deu um passo à frente. Você achava que a gente era ilusão. Achava que era coisa da sua cabeça. Mas agora você viu. Ana continuou. Viu onde a gente morreu. Viu as marcas. Viu a verdade. Teresa se aproximou. Seus olhos inchados me encaravam com uma intensidade que doía. Você vai contar, não vai? Vai mostrar as fotos. Vai falar o que aconteceu com a gente. Vou, eu disse, limpando as lágrimas. Eu prometo. Roberto sorriu. Um sorriso triste. Humano. Obrigado. Jorge ajeitou os óculos rachados. A gente esperou tanto tempo. 53 anos, Carlos completou. 53 anos presos, repetindo, subindo e descendo, sem ninguém nos ver. Sem ninguém se importar. Ele olhou para o bondinho destruído.
A gente não queria assustar você. A gente só queria ser lembrado. Minha garganta apertou. Dei um passo em direção a eles. Vocês vão descansar agora? Os 6 se entreolharam. Não sei, Ana disse baixinho. A gente não sabe como funciona. A gente só sabe que tá preso. Talvez sempre esteja. A menos que... Lúcia olhou para mim. Alguém conte. Alguém faça a verdade vir à tona. Talvez aí a gente consiga ir embora. Olhei para o celular na minha mão. As fotos. As provas. Eu vou fazer isso. Eu disse, firme pela primeira vez. Vou expor. Vou contar tudo. Juro. Carlos deu um passo à frente. Estendeu a mão molhada. Eu hesitei. Mas segurei. Estava gelada. Molhada. Real. Obrigado, Marina. Ele sussurrou. E então, um por um, eles começaram a desaparecer. Como névoa se dissolvendo. Teresa primeiro, depois Jorge, Roberto, Ana, Lúcia, até sobrar só Carlos. Ele me olhou uma última vez. Não esqueça da gente. Nunca, eu prometi. Ele sorriu. E sumiu. Eu fiquei sozinha no galpão. O silêncio pesado. O bondinho destruído à minha frente. Olhei para o celular. As fotos estavam lá. Todas. Nítidas. Reais. Saí dali tremendo. Não de medo, mas de algo diferente. Algo como... propósito. Desci o morro assim que o sol começou a nascer. Fui direto para casa. Tranquei a porta. Sentei no computador e comecei a escrever. A história real dos 6 desaparecidos de 1972. As fotos do bondinho destruído, os arranhões, as mensagens. Postei em todo lugar. Redes sociais, fóruns, grupos de jornalismo investigativo. E em 2 dias viralizou. Jornalistas me procuraram. A empresa foi pressionada. Abriram investigação. Familiares dos desaparecidos, que tinham sido silenciados, voltaram a falar. A verdade veio à tona. Mas 3 semanas depois, eu percebi algo. Todas as noites, às 23h47, eu acordava. Sempre no mesmo horário. E sentia o cheiro de sal. E de rosas. Compartilhe essa história com quem você acha que precisa saber. Se você tiver coragem de espalhar o que não deveria ser esquecido. O cheiro de rosas não fazia sentido. Eu já tinha lido e relido o relatório dezenas de vezes. Nenhum dos 6 usava perfume de rosas. Não havia flores no bondinho quando caiu. Então por que, todas as noites, às 23h47, meu quarto inteiro ficava impregnado daquele cheiro doce e enjoativo? Nas primeiras noites, eu achei que era impressão. Resquício do trauma. Minha mente pregando peças depois de tudo que tinha vivido. Mas na 5ª noite, acordei com um cheiro tão forte que mal conseguia respirar. E havia água no chão. Poças pequenas, formando um caminho do meu quarto até a porta da sala. Levantei tremendo. Segui o rastro molhado, até a janela. Lá fora, na Baía de Guanabara, iluminado pela lua cheia, o bondinho do Pão de Açúcar balançava parado no meio do trajeto. Às 23h47, como sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente. Uma 7ª silhueta. Uma mulher. De costas. Cabelos pretos longos. Parada sozinha dentro do teleférico. Meu sangue gelou. Não podia ser. Peguei meu celular. Abri a câmera. Dei zoom. E quando a silhueta virou o rosto, era eu. Soltei o celular. Ele caiu no chão com um baque surdo. Recuei, as pernas bambas, até bater na parede. Não. Não, não, não. Isso não estava acontecendo. Eles tinham me prometido. Tinham dito que se eu contasse a verdade, eles me deixariam em paz. Eu tinha feito tudo o que pediram. Mas então lembrei. Talvez a gente sempre esteja preso. As palavras de Ana ecoaram na minha cabeça. Eles não tinham mentido. Apenas... não sabiam. E agora, de alguma forma, eu estava conectada. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ter lapsos de memória. Momentos em que eu acordava, sem saber onde estava. Uma vez, me vi parada na frente da estação do bondinho, às 3 da manhã, sem lembrar como tinha chegado lá. Outra vez, acordei dentro do metrô, sentada no último vagão vazio, com as roupas encharcadas de água salgada, e as fotos no meu celular. Toda manhã havia fotos novas, fotos que eu não tinha tirado.
Do interior do bondinho, do galpão, das 6 pessoas. E em todas elas, eu estava junto, parada ao lado de Carlos, sentada ao lado de Lúcia, sempre com a mesma expressão vazia, o mesmo olhar perdido. Procurei ajuda. Fui em psicólogos, psiquiatras. Contei tudo. Me receitaram remédios. Disseram que era estresse pós-traumático, alucinações, dissociação. Mas os remédios não faziam efeito. Porque não era da minha cabeça. Era real. Uma noite, eu simplesmente desisti de lutar. Deitei na cama. Esperei o relógio marcar 23h47. E quando o cheiro de rosas encheu o quarto, eu não me assustei. Apenas fechei os olhos e senti a sensação de estar flutuando, de estar suspensa entre o céu e a terra, o balanço suave do bondinho, o rangido dos cabos. Abri os olhos. E estava lá, dentro do teleférico, no meio do trajeto. Sozinha. Não sozinha. Eles estavam comigo. Os 6, sentados, molhados, observando. Você veio, Carlos disse sem surpresa. Eu não queria. Minha voz saiu fraca. A gente sabe, Teresa disse com aquela tristeza nos olhos. A gente nunca quis também. Mas por quê? Eu fiz o que vocês pediram. Eu contei a verdade. Por que eu ainda tô presa nisso? Lúcia se aproximou. Tocou meu rosto com a mão gelada. Porque você não só contou a verdade, Marina. Você sentiu. Você carregou a dor da gente. Ana completou. Você chorou pelos mortos. Você se importou. E quando alguém se importa tanto assim, Roberto disse, acaba ficando um pouco presa também. Jorge ajeitou os óculos. A gente não planejou isso. A gente não sabia que ia acontecer. Mas agora você faz parte. Carlos terminou. Minha respiração falhou. As lágrimas voltaram. Então, eu vou ficar assim para sempre? Acordando aqui toda noite? Perdendo pedaços de mim? Os 6 baixaram a cabeça. Não sei, Carlos admitiu. A gente só sabe que, quando alguém carrega a memória dos mortos com muita força, às vezes a fronteira fica borrada. Olhei pela janela. Lá embaixo, a cidade brilhava. Indiferente. Viva. E eu estava ali, presa, entre mundos. Tem alguma forma de eu sair disso? Perguntei desesperada. Eles se entreolharam. Só uma, Lúcia disse, baixinho. Qual? Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, tristes. Esquecer. Esquecer vocês? Esquecer tudo. A história, as fotos, a verdade. Fingir que nada disso aconteceu. Seguir em frente. Mas eu prometi. Prometi que não ia esquecer. E é por isso, Carlos disse, que você tá presa. Meu peito apertou. Então vocês querem que eu apague tudo? Que eu finja que vocês não importam? Não, Teresa disse, lágrimas de água salgada escorrendo. A gente quer que você viva. A verdade já foi contada, Jorge disse. As famílias já sabem, o mundo já sabe, a gente já foi lembrado. Agora você precisa se soltar, Ana completou. Carlos se aproximou, segurou minha mão. Você fez mais do que qualquer um fez por nós em 53 anos. Mas agora você precisa voltar. De verdade. Eu olhei para cada um deles, para aqueles rostos que eu tinha aprendido a conhecer, a sentir. E se eu não conseguir esquecer? Eles sorriram, tristes, cansados. Então, Lúcia disse, você vai ser a 7ª. O bondinho começou a descer. E quando acordei, estava na minha cama. 3 da manhã. O cheiro de rosas ainda no ar, mas mais fraco. Peguei meu celular. Abri a galeria. As fotos ainda estavam lá. Mas quando tentei abrir, corrompidas. Todas. Apenas pixels. Borrões. Nada reconhecível. E no meu peito, uma sensação estranha. Alívio e culpa. Você conseguiria esquecer? Ou carregaria o peso? Comenta o que você faria. Passaram-se 3 meses. Eu pedi demissão do bondinho. Não voltei mais lá. Nem de dia. Nem como turista. Mudei de apartamento. Saí de Botafogo. Fui pra Tijuca. Longe da vista da Bahia. Longe dos cabos de aço suspensos no céu. Apaguei todas as postagens.
Deletei as fotos que ainda restavam. Parei de responder jornalistas. Parei de falar sobre o caso. Tentei esquecer. E por um tempo, funcionou. As noites de insônia diminuíram. O cheiro de rosas sumiu. Os lapsos de memória pararam. Eu voltei a trabalhar. Consegui um emprego num café em Vila Isabel. Nada relacionado a turismo. Nada relacionado ao passado. Apenas café, conversas banais e a rotina reconfortante de acordar sem medo. Mas tem coisas que a gente não esquece. Não de verdade. Às vezes, quando o relógio marca 23h47, e eu sempre noto, sempre, meu peito aperta. Só um pouco. Só o suficiente para eu lembrar. E quando chove, quando a névoa cobre a cidade e o Cristo some entre as nuvens, eu sinto. Eles ainda estão lá. Não me chamando. Não me puxando. Apenas existindo. Presos naquele loop eterno. Subindo e descendo. Esperando. Esperando alguém que se importe o suficiente para ver. Mas nunca o suficiente para ficar. Foi numa terça-feira, 4 meses depois de tudo que aconteceu. Eu estava no café, limpando as mesas do final do expediente, quando uma mulher entrou. Devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos num coque. Olhos cansados. Ela pediu um café preto. Sentou no canto. Ficou olhando pela janela, onde a chuva fina escorria pelo vidro. Quando levei o café, ela me agradeceu. E então disse: "Você é a Marina, não é?" Meu sangue gelou. "Desculpa, a gente se conhece?" Ela sorriu. Triste. "Não, mas eu sei quem você é. Eu vi suas postagens, antes de você apagar." Respirei fundo. "Olha, eu não falo mais sobre isso." "Eu sei," ela disse baixinho. "E eu não vim cobrar nada. Eu só queria agradecer." "Agradecer?" Ela tirou uma foto velha da bolsa. Preto e branco. Uma mulher jovem sorrindo, segurando um buquê de rosas. "Minha mãe," ela disse, a voz embargada. "Teresa Gomes. Ela desapareceu em 1972. Eu tinha 2 anos. Passei a vida inteira sem saber o que tinha acontecido. Até você." Minha garganta apertou. "Eu sinto muito." "Não sinta," ela disse, limpando as lágrimas. "Você me deu algo que eu nunca tive." Respostas. Eu finalmente pude enterrar minha mãe. De verdade. Fazer um velório. Chorar. Seguir em frente. Ela segurou minha mão. "Obrigada, Marina. Por ter tido coragem. Por ter contado. Por ter visto ela." Eu não consegui falar. Apenas balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo soltas. Ela terminou o café. Pagou. E antes de sair, virou para mim. "Sei que deve ter sido difícil para você. Sei que você carregou um peso que não era seu. Mas você salvou muita gente, inclusive os mortos, e saiu na chuva. Eu fiquei ali, parada no meio do café vazio, segurando a bandeja, tremendo. E pela primeira vez em meses, senti que tinha feito a coisa certa. Naquela noite, quando cheguei em casa, eram 23h40. Tomei banho, vesti o pijama, deitei na cama. E esperei. 23h47. Fechei os olhos, senti o cheiro. Rosas. Mas diferente. Não enjoativo. Não pesado. Apenas suave. Abri os olhos. E eles estavam lá. No canto do quarto. Os 6. Parados. Iluminados pela luz da lua que entrava pela janela. Mas não estavam molhados. Não estavam pálidos. Estavam inteiros. Teresa sorriu para mim. Um sorriso de verdade. "Obrigada," ela disse. E um por um, eles começaram a desvanecer. Não como névoa. Não como fantasmas. Como luz. Carlos foi o último. Ele acenou. "Você nos libertou, Marina. E agora, você tá livre também." E sumiu. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som da chuva lá fora. E pela primeira vez em meses, eu dormi a noite inteira. Hoje, 6 anos depois, eu ainda trabalho no café. Ainda moro na Tijuca. Ainda evito o bondinho. Mas às vezes, quando vejo turistas tirando foto do Pão de Açúcar, quando vejo o teleférico vermelho deslizando pelos cabos ao pôr do sol, eu penso neles. Nos 6. E me pergunto se, onde quer que estejam, eles finalmente descansaram. Eu não voltei a ter lapsos.
Não voltei a acordar às 23h47. Não voltei a sentir cheiro de rosas. Mas tem uma coisa que eu faço. Todo dia 14 de agosto, a data do desaparecimento, eu acendo uma vela. E sussurro seus nomes: Carlos Mendes, Lúcia Tavares, Roberto Silva, Ana Costa, Jorge Almeida, Teresa Gomes. Para que nunca sejam esquecidos. Porque no fim, a gente não morre quando o coração para. A gente morre quando ninguém mais lembra. E eu prometi. Eu nunca vou esquecer. 3 semanas atrás, uma nova operadora começou a trabalhar no turno da noite do bondinho. Giovana, 26 anos, primeira semana no emprego. Ela me mandou mensagem ontem. Marina, tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Às 23h47, quando o bondinho desce vazio, eu juro que vejo gente dentro. Você acha que eu tô ficando louca? Eu olhei pra mensagem, respirei fundo e respondi: Não, você não tá louca. Mas se você vir, não ignore. Eles só querem ser vistos. Só querem ser lembrados. E se você tiver coragem, conte a história deles de novo. Porque memória é a única coisa que mantém os mortos vivos. Ela respondeu: E se eu ficar presa também? Eu sorri, triste. Você não vai, porque agora eu sei. A gente só fica presa quando carrega sozinha. Mas se a gente divide o peso, a gente liberta. Tanto eles, quanto a gente mesma. Essa noite são 23h47. Eu não acordo mais. Mas sei que em algum lugar, no meio da Baía de Guanabara, suspenso entre o céu e o mar, o bondinho continua. E dentro dele, talvez, ainda haja sombras. Ou talvez, finalmente, apenas vazio. Eu não sei. E talvez seja melhor assim. Porque tem histórias que a gente não precisa saber o fim. A gente só precisa ter coragem de contar. Se essa história te arrepiou, se te fez pensar, se te fez sentir, deixa o like. Porque memória é a única eternidade que existe. E você acabou de manter 6 pessoas vivas por mais alguns minutos. Obrigada por ter lido até aqui. E lembra, da próxima vez que você passar pelo bondinho do Pão de Açúcar, olha pra cima às 23h47. Só pra ter certeza.